Agora, o amor pode durar. Eu posso dissolver essa união tão facilmente quanto o chá dissolve esse açúcar. 10h03 da noite. Ah, que bom te ver, Mitch. Quem diria que você ficaria tão bem num vestido sem alças? Obrigada. Eu acho que eu estou vendo a minha oportunidade. Eu precisava te ver, Mo. Você deveria ser meu amigo, Mo. Como pôde se encontrar com minha mulher pelas minhas costas? No episódio de hoje, depois de observar o relacionamento de Homer e Marge, Nigel decide acabar com ele para provar a Burns que o amor não passa de uma ilusão. Nigel começa provocando discussões e consegue afastar Homer e Marge, mas Mo acaba unindo os dois novamente, fazendo Nigel perder a aposta com Burns. Mas que mixaria! O episódio começa com Marge esperando Homer para o jantar. Ele liga dizendo que vai chegar em 20 minutos e que está trazendo algumas coisas. Marge encosta o telefone, fazendo Homer imaginar o cheiro da comida. De repente, uma caixa de correio atravessa a janela da casa. Homer grita dizendo que Ned vai precisar comprar uma nova caixa de correio. Ao chegar, ele entrega um buquê de flores para Marge. Ela pergunta se ele comprou aquilo em um posto de gasolina. Homer responde que não, dizendo que comprou em um mercado que também vende combustível. Marge sente o cheiro dele e pergunta se ele estava no bar. Homer confirma e explica que estava comemorando o dia de São Patrício. Marge se irrita dizendo que não é a data certa. Homer explica que decidiu comemorar antes para economizar no chapéu verde e no trevo. Ele diz que achou que ela ficaria feliz por ele economizar em alguma coisa. Marge fica decepcionada e diz que ele estragou o jantar de domingo por causa de algo tão simples. Ela se levanta chateada e diz que era só isso que queria falar. Depois, coloca as flores em um vaso e comenta que elas são bonitas, mas já estão murchando. Homer pergunta se aquilo é uma metáfora para outra coisa que ela queria dizer, mas Marge não responde. Querida, o que você falou sobre as flores era uma metáfora para alguma outra coisa? Era? Querida? No dia seguinte, Homer está no trabalho. Ele comenta com os amigos que achou que Marge ficaria furiosa, mas ela apenas ficou distante, como se estivesse longe como a lua. Lenny e Carl ficam surpresos com isso. De repente, Burns aparece e apresenta o setor onde Homer trabalha. Ele olha ao redor e pergunta o que exatamente eles fazem ali. Lenny responde que basicamente ficam atentos para ver quando Burns aparece. Carl comenta que naquele momento, quem estava de vigia era o Lenny. Logo em seguida, Lenny imita uma galinha para avisar que Burns chegou. Burns ignora completamente aquilo e apresenta Nigel, dizendo que ele é um velho amigo da época da escola. Ele também comenta sobre a esposa de Nigel, fazendo uma observação meio estranha sobre a aparência dela. A esposa de Nigel diz que precisa sair para comprar maquiagem em uma farmácia. Nigel se despede, dizendo que o lugar vai perder o brilho sem ela. Amor, preciso buscar uma tinta labial no farmacêutico. Até logo, querida. Levará o sol com você. Mais tarde, Burns e Nigel caminham pelo corredor. Burns comenta que nunca tinha ouvido falar da esposa de Nigel. Nigel responde que Burns também nunca comentou sobre seu jovem. Burns se surpreende e diz que Smithers apenas trabalha com ele. Nigel observa que Smithers parece ser uma pessoa extremamente dedicada, alguém que faz os outros quase acreditarem que o amor não é uma ilusão. Smithers responde que é apenas alguém que gosta do próprio trabalho. Em seguida, avisa Burns que está na hora do remédio. Ele coloca o remédio em um pedaço de queijo e faz Burns tomar sem perceber. Nigel fica impressionado com a forma como Smithers cuida dele e comenta que sua própria esposa está apaixonada por um treinador de beisebol chamado Rolando. Burns responde dizendo que acredita no amor verdadeiro desde a primeira vez que viu Lucro. Ele diz que não passa um dia sem lembrar do seu livro de contabilidade. Amor verdadeiro como a primeira vez que vi o lucro. Não passa um dia sem que eu me lembre daquele livro Razão. Contabilidade. Mais tarde, Marge aparece no trabalho de Homer. Lenny comenta que aquilo é o sinal para eles saírem. Carl sai, mas Lenny continua parado. Carl volta e explica que quando ele disser aquilo, os dois precisam sair juntos. Lenny pede desculpa, dizendo que deve ter parecido um idiota na frente de Marge. Marge diz que o casamento deles está como um carro quase sem combustível, ainda funcionando, mas perto de parar. Homer responde dizendo que eles estão à beira do abismo e que é justamente ali que ele costuma fazer seu melhor. Marge diz que quer mudar a rotina deles e que trouxe comida para almoçarem juntos. Homer fica animado e diz que aquilo abriu ainda mais o apetite dele. Marge pergunta do que ele está com vontade.
Homer começa a pensar e percebe que ela espera uma resposta que não tenha relação com comida. Ele responde algo que a deixa feliz. Em seguida, tenta beijá-la, mas ela o impede e pergunta se ele realmente está disposto a mudar. Homer responde que sim e diz que pode provar isso, até fazendo algo que não gosta, como comer algo saudável. Marge fica mais animada e aceita o beijo. Logo depois, Homer discretamente joga a comida saudável fora. Para provar, eu vou comer uma cenoura. De volta a Burns, Smithers pergunta se ele precisa de ajuda para tirar o saquinho de chá. Burns responde que consegue conversar com Nigel sozinho. Eles começam a observar pelas câmeras o relacionamento de Homer. Burns diz que Nigel está errado sobre o amor, afirmando que ele pode durar, e usa Homer como exemplo. Nigel discorda e afirma que consegue acabar com aquela relação com a mesma facilidade que o açúcar se dissolve no chá. Então, ele propõe uma aposta de 5 milhões para provar isso. Burns aceita a aposta, dizendo que vai provar que o casal não é tão fácil de separar. Mais tarde, já de noite, Homer está saindo do trabalho quando Nigel aparece e oferece pagar uma bebida para ele. Homer recusa, dizendo que seu casamento não está em um bom momento e que precisa ir direto para casa. Nigel insiste, dizendo que é amigo de Burns e que recusar o convite pode afetar sua reputação no trabalho. Pressionado, Homer aceita. Enquanto isso, Marge manda mensagens perguntando onde ele está. Homer responde usando emojis, dizendo que está bebendo com um inglês. Marge não entende as mensagens e acredita que ele já deveria estar perto de casa. O que significa isso? Acho bom que ele já esteja na esquina. Quando olha pela janela e não vê ninguém, começa a desconfiar. No bar, Homer escuta as histórias de Nigel e até se diverte, mas logo diz que precisa ir embora porque sua esposa está esperando. Nigel pergunta há quanto tempo ele está casado com a mesma mulher. Homer responde que desde que terminou a escola. Lenny comenta para ele não contar histórias tristes, dizendo que pode acabar chorando. Ele pega um pano, mas Moe o interrompe, dizendo que aquele pano é dele. Nigel demonstra surpresa pelo fato de Homer ter ficado com apenas uma mulher durante toda a vida. Ele brinca dizendo que Homer encontrou uma e já levou para casa. Homer ri e responde com seu jeito simples. Nigel então pergunta quantas outras mulheres ele poderia ter conhecido ao longo da vida. Homer começa a imaginar várias possibilidades, mas rapidamente para e reafirma que quer voltar para casa com sua esposa. Nigel se irrita e comenta que parece que nada do que ele diz afeta Homer. Moe, por outro lado, diz que Homer ama muito Marge e elogia ela. Homer se irrita com o jeito que Moe fala dela e o ameaça, dizendo que, se Marge descobrir aquilo, Moe terá problemas. Eu sempre quis saber de uma coisa. A quem você se refere quando fala Mitch? Ora, Marge, é claro. Ora, seu... Oi! Espera até a Mitch saber de... Nigel percebe que pode usar Moe para seu plano. Ele pergunta se Moe acha Marge atraente. Moe responde que ela mal percebe a existência dele, mas que isso pode ser uma vantagem. Nigel então oferece ajuda para que Moe se aproxime dela. Confuso, mas interessado, Moe aceita. Mais tarde, Homer chega em casa tentando agradar Marge com balões. Ele tenta explicar o que aconteceu, dizendo que ela vai achar graça. Marge não aceita e diz que ele nunca muda. Homer insiste, dizendo que pode mudar e que já mudou antes em outras coisas. Mesmo assim, Marge ignora e vai dormir, deixando Homer chateado. Durante a noite, ela fica visivelmente triste. Na manhã seguinte, Homer pergunta como foi a noite de Marge. Ela responde de forma fria, dizendo que foi normal. Na cozinha, Homer tenta agir como se estivesse tudo bem e comenta que é um belo dia de sábado, sugerindo que poderiam fazer algo juntos. Marge recusa, dizendo que não quer fazer nada naquele dia. De repente, Ned aparece oferecendo ingressos para um jogo, dizendo que eles poderiam assistir de um lugar privilegiado. Marge sugere que Homer aceite. Homer recusa, dizendo que Ned acaba estragando a diversão. Ele começa a criticar o jeito exageradamente educado de Ned, que até canta, deixando todos irritados. Mais tarde, Homer está em frente ao bar do Moe. Barney comenta algo confuso, e logo Moe aparece com um carro de luxo, totalmente diferente do normal. Moe diz que agora faz parte de um ambiente mais sofisticado e que abriu um novo lugar com a ajuda de um investidor rico.
Ele explica que deixou o antigo bar para trás e agora tem um estabelecimento mais elegante. Fechou o bar. Eu abri um estabelecimento de primeira com a ajuda de um investidor rico pra cachorro. Vocês deviam ver os cachorros desse... Mais tarde à noite, Marge se arruma para sair. Ela se olha no espelho e tenta se convencer de que pode se divertir sem depender de Homer. Homer, sem entender a situação, também fala sozinho diante do espelho. Ao chegarem no novo local, fica claro que o ambiente foi feito para impressionar. Burns e Nigel observam tudo de longe. Nigel explica que aquele lugar está cheio de tentações, planejado justamente para separar Homer e Marge. Burns ainda acredita que isso não será suficiente para destruir o relacionamento deles. No local, Homer e Marge acabam se separando e vão para lados diferentes. Posso me divertir sozinho. Você se importa de derramar uma bebida em mim e usar isso como desculpa para me conhecer? Posso comer a cerveja? Nigel pergunta a Burns se ele aceita deixar a aposta mais significativa. Burns não entende e Nigel explica que quer apostar a sua fortuna inteira contra os Smiths. Burns comenta que é praticamente impossível ele perder e por isso aceita. Smithers comenta que Burns não pode usá-lo como moeda de aposta. Burns responde que Smithers vai precisar ler o contrato novamente. Smithers relê o contrato e percebe que aquilo é verdade. Burns comenta que também pode moldar o cabelo de Smithers do jeito que quiser. Smithers responde que precisa arrumar um advogado melhor para ajeitar o contrato. Mais tarde, naquela noite, Moe está conversando com Marge. Moe comenta que pode pedir para o Brent preparar uma bebida muito gostosa para ela. Ele diz que tem várias cervejas com nomes diferentes e gostos incríveis. Moe pergunta onde Homer está. Marge responde que ela e Homer não estão passando por um bom momento na relação. Moe começa a pensar e comenta no seu subconsciente que aquela noite acabou de ficar muito mais Não interessante. estamos passando muito tempo juntos. Esta noite em que abri um fabuloso bar novo acaba de ficar interessante. Moe convida Marge para ir com ele até um lugar. Ao chegarem, Moe pede para o músico tocar a música favorita de Mort. Ela fica impressionada e comenta que aquela é realmente a sua música favorita. Moe explica que Marge entrou no bar dele há 7 anos, escolheu aquela música na jukebox e que ele se lembra disso até hoje. Amy convida Marge para dançar, dizendo que dança muito atrás do balcão, mas ninguém consegue ver as coisas que ele faz. Marge aceita e comenta que uma dança não vai fazer mal a ela. Enquanto isso, Nigel e Smithers observam os movimentos de Marge. Nigel pergunta se Smithers vai começar na segunda no seu novo emprego. Smithers responde que não pode trabalhar para um homem que não ama. Smithers vai até Homer e diz que precisa acertar as coisas com Marge. Ele chama a atenção de Homer e comenta que comprou um presente para a mãe dele, mas que vai dar para Marge como forma de se redimir pelas coisas que fez. Homer não entende e pergunta qual será o preço disso. Smithers explica que basta Homer se reconciliar com a esposa. Homer fica confuso e comenta que sempre tem um porém nessas histórias. Eu quero que você dê para Marge. Tá legal. Qual é o porém? Você precisa se reconciliar com sua esposa. Tem sempre um porém. Enquanto isso, Moe e Marge continuam dançando juntos. Marge comenta que está vendo um lado totalmente diferente de Moe naquela noite. Moe pensa que Marge está dando todos os sinais, mas ele não poderia fazer aquilo como Homer nem se quisesse. Moe se afasta e comenta que precisa agir rápido, deixando Marge sozinha. Um pouco mais tarde, Marge está bebendo na adega. Ela pergunta ao bartender por que Homer não consegue mudar. O bartender explica que se Homer mudasse, Marge poderia estranhar o novo comportamento dele, que aquilo mostraria um lado que não é dele. De repente, Homer aparece e comenta que trouxe um presente para Marge. Ela fica ainda mais chateada e diz que aquele presente não veio dele. Homer fica triste e pergunta se ela pelo menos poderia abrir o presente. O que foi? Isso não veio de você. Pode pelo menos abrir para eu descobrir o que tem aqui Já em dentro? casa, Homer fica surpreso com o presente e comenta que é o melhor que podia dar para Marge. Marge lê e percebe que o presente não era para ela. Ela pergunta por Homer ficou tão afastado naquela noite, já que ele queria se aproximar. Homer responde que Marge parou de dançar com ele desde os 18 anos. Ele se ajoelha e pergunta por ela não estar o perdoando. Marge sai furiosa e Homer a segue ainda ajoelhado. De volta a Moe, ele comenta que finalmente pode ter uma chance de conseguir o que queria, mas ainda se sente vazio por não alcançar isso. O músico começa a cantar uma música para Moe, e ele comenta que Homer não ama Marge do jeito que deveria, e que o Barney consegue demonstrar mais amor pelo bar do mal do que Homer pela própria esposa. Moe pensa bem e comenta que só tem uma coisa que pode fazer. Ele manda uma mensagem para Marge.
convidando-a para ir sozinha até o novo estabelecimento dele. Ao chegar no local, Marge se depara com Moe. Ele fica surpreso com a presença dela e comenta que não sabia se Marge realmente viria até aquele lugar. O músico tenta cantar uma música para eles, mas Mal intervém pedindo para Marge acompanhá-lo até um lugar mais reservado. Sure you would. Vamos para um lugar mais reservado. There's cameras everywhere. Ao chegarem em uma sala escura, Marge comenta que realmente vai precisar ver Moe. De repente, Homer aparece na porta e grita, dizendo que Moe deveria ser seu amigo e não tentar ficar com sua mulher pelas suas costas. Moe explica que realmente é amigo de Homer e que os trouxe ali só para alertar Homer. Se ele não tratar bem a mulher que tem, outra pessoa vai passar e levá-la embora. Moe compara dizendo que Homer não pode deixar uma laranja madura na estrada ou alguém vai pegar. Moe tenta falar o nome de Marge, mas acaba errando e pede desculpas. Homer comenta que Moe errou o nome, mas está completamente certo sobre o resto. Homer se aproxima de Marge e diz que realmente a valoriza e que por isso desenhou algo para ela na noite passada. Depois de ver os desenhos, Homer explica que eles não conseguiram realizar todos os seus sonhos. Mas no dia em que viu Marge e pôde ficar com ela, ele realizou todos os sonhos que tinha. Todos os nossos sonhos, mas no dia que eu te conheci, eu realizei. Eu te amo. Eu também te amo. Moe fica magoado e comenta que um dia também vai encontrar a felicidade, mas que não será naquele dia. A cena muda para Burns e Nigel, observando o romance de Homer e Marge. Nigel aceita que perdeu a aposta e entrega um cheque para Burns. Burns comenta que foi um grande prazer fazer negócios com ele. De repente, Smithers aparece e pergunta com quem Burns está falando. Burns responde que está conversando com seu velho amigo Nigel. Smithers comenta que Burns está imaginando pessoas novamente. Burns não entende e pergunta quem deu aquele cheque para ele. Smithers mente dizendo que aquilo é um cupom para sorvete grátis. Burns fica com raiva, rasga o cheque e fica enojado. Nigel aparece e pergunta por seu cheque estar rasgado e por Burns estar indo embora. Smithers comenta que Nigel pode ficar tranquilo, pois Burns não precisa receber nada de ninguém. Smithers explica que Burns logo vai usá-lo em uma aposta. Está todo rasgado. Não precisa pagá-lo, ele ficará bem. Vai usar a mim numa aposta, não é mesmo? Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário.